Olá você, seja muito bem-vindo a mais um negócio que deu certo. Hoje estou muito feliz porque estou recebendo aqui no nosso podcast um dos grandes palestrantes da atualidade aqui do nosso país. Aliás, é um palestrante internacional, né? Já palestrou na Europa, África, Estados Unidos, aqui no Brasil, muito requisitado. Estou falando do escritor, mentor, né, em fortalecimento de marcas pessoais, especialista em fortalecimento de marcas pessoais, Ricardo Dal Bosco. Pô, Toninho, Ricardo, prazer recebê-lo aqui, viu? Me receberem na casa, na Banda B, que é histórica, já é um grande prazer. E ser aqui entrevistado, ou melhor, bater um papo, né? Com você, aí deu um plus no negócio, né? Quando a gente estava vindo para cá, a Dani até falou assim, ó, cola no Toninho que tu brilha. Né? Então... que é isso, rapaz? Eu que tô aqui, ó, vou passar um pouquinho aqui, a mão aqui para ver se eu pego. Ricardo, o Ricardo, inclusive, me presenteou aqui com um best-seller, né? Prefaciado pelo grande Oscar Schmidt, né? Inesquecível jogador de basquete, do invisível ao inesquecível. Como construir uma marca pessoal de sucesso, ser admirado pelo mercado e transformar a sua carreira. Eu acho que esse livro todo homem devia ler, né? Ou toda pessoa que quer alcançar um sucesso, né? Justo, porque muitos ficaram vivendo, né, naquele regime trabalhista de ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa e que aquilo seria a felicidade. Só que num mundo cada vez mais volátil, né, VUCA, BANI, como falam aí, com grandes pressões, hoje em dia essa já não é mais a realidade. Poucas pessoas conseguem ficar por muito tempo dentro daquele mesmo local. E isso faz com que as pessoas recebam essas pressões externas e, por vezes, quando saíam daquela empresa, viam que seu sobrenome era apenas o nome da empresa. Era fulana ou fulano da empresa X ou Y. Ou seja, eles não desenvolveram uma marca pessoal que fosse requisitada pelo mercado, pelo segmento que eles estão inseridos. Ou seja, este livro ele vem muito nessa provocação. Como é que você sai do invisível, lá de dentro do escritório da empresa que você trabalhou por muitos anos, ou onde está hoje? Não onde você é só um número. Onde você é só um número, e não no sentido de peça demissão, não. Mas como é que você se torna até alguém mais significante lá dentro? Como você transforma a sua marca forte dentro e fora da empresa? Porque a partir do momento que assim você se torna, você começa a receber outros convites, internos e externos. Você tende a ser mais valorizado e só lhe valoriza quem lhe conhece. Agora, quem não lhe conhece, como é que vai lhe encontrar? Hoje em dia a gente tem que estar no ambiente digital, tem que se posicionar da maneira correta. Grande parte não sabe fazer isso. Então, como sair desse invisível e vir para a superfície, né? Ou seja, se tornando uma marca pessoal marcante, impactante, memorável, é o grande cerne, vamos dizer assim, dessa obra. Tá certo. Agora, Ricardo, como é que você começou, como é que você enveredou para essa de mentoria? Ótimo, por causa que chegou um momento na minha carreira que eu resolvi deixar de ser otário, né, Toninho? Eu comecei a ver que, existem algumas verdades que ninguém me falou. Comecei a perceber algumas coisas que não dava apenas para eu ficar correndo atrás do dinheiro, que era o chamado saco sem fundo. Cavava, né? Tentava encontrar e depois, quando alcançava, não, mas agora é ter o dobro que a felicidade. Agora é quando eu tenho o carro X, agora é quando é casa Y. E aí você ia, e quando alcançava, não, agora a felicidade está lá na frente. E eu via também que a felicidade era muito ter o crachá. E quando assim consegui o meu crachá, né, como um nível máximo do que eu poderia na minha área, em multinacional, eu via assim, caramba, é só isso. Não tem nada mais além disso. Eu vi que eu acho que minha vida poderia ser preenchida de uma outra maneira. Aí o que muitos dizem, o tal do propósito, né? Eu sabia que eu poderia gerar muito mais valor e tinha algum super potencial que eu não estava aproveitando. Eu poderia colaborar para os outros, mas primeiro tentando entender quem eu sou, ou seja, me encontrando dentro dessa jornada. A mentoria ela foi um processo natural de contribuir, de querer mudar os outros depois de eu ter me mudado. E a partir desse momento que você assim encara,
você passa a transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria, que é quando você compartilha. Mas existe uma receita de bolo ou não? A mentoria, em termos de como você construir a sua, como ofertar e se posicionar no mercado. Sim, existem ferramentas e uma estratégia que pode ser montada para você atuar de maneira mais tática. Agora, longe da receita de bolo, da tal fórmula deste sucesso, existe alguma questão aqui dentro que tem que ser vocacional, né? E você tem que ver se você se encontra dentro dessa jornada. Porque ser um mentor ou uma mentora é tomar a decisão na vida de guiar pessoas. E tem pessoas que não querem guiar. Tem pessoas que apenas querem ser guiadas, apenas ser coadjuvantes da sua própria vida. Eu decidi ser CEO da minha própria vida, num primeiro momento, e depois ajudar as pessoas a serem CEOs também da própria vida delas. Porque por vezes elas estavam inconscientes, não conseguiam ver por si só onde estava a saída. O mentor e a mentora é esse profissional. E nessa jornada de transformar vidas, né? De dar nortes, você encontrou alguém que estava indo num caminho completamente contrário e achando que estava certo, que aquele era o caminho dele? Todo dia. Esse é o meu papel, né, de muitos, muitos anos acompanhando profissionais com essa realidade e os atendendo diariamente. Por quê? A gente tem o seguinte perfil. Tem aqueles profissionais que estão, de certa maneira, perdidos e precisam de alguém com uma certa confiança para guiá-los dentro dessa jornada do futuro do trabalho. Ou seja, o que eu vou fazer para frente? E temos aqueles que achavam que já sabiam tudo. Tentaram e viram que, opa, alguma coisa eu estou falhando. Só não sei no quê. O papel de um mentor é este: acelerar a pessoa a alcançar o sucesso e diminuir os riscos dele ou dela neste processo. Ou seja, é algo desafiador. É o estabelecimento de uma relação de confiança e segurança para que o outro lado passe a depositar em você como um direcionador e até um sábio, no sentido de que possa construir o futuro dela de uma maneira muito mais prazerosa. Então as pessoas, eu costumo dizer que ninguém chega para ser atendido por um mentor da Bosco feliz da vida. Elas chegam pelo contrário, até ansiosas, porque elas têm uma dor, um desafio, um problema que querem resolver. É isso que as pessoas hoje em dia buscam. E a mentoria, ela vive num próprio negócio, né? Com uma grande demanda no mercado, pelo fato de que elas não querem esperar muito tempo, fazer uma nova faculdade, daí tirar uma pós, um MBA, para eu ver aí como eu vou me adaptar a este mercado, entender para onde é que vai ser o caminho que eu vou trilhar. Elas querem aprender com quem sabe, com quem já trilhou, com quem já errou e acertou, né, numa vida parecida com o que elas querem ter. Então a mentoria, hoje ela dá o acesso para a pessoa contratar e entender o que se deve fazer de uma forma muito rápida. Agora não significa que ela vai fazer. Ela vai ter que escolher se ela quer pagar esse preço, né? Ou seja, o preço do sacrifício, de mudar hábitos. Né? E às vezes desconstruir toda uma concepção. Aí que está, né? Toninho, excelente. Porque hábitos e o poder do hábito, ele é difícil de ser rompido. E por que um hábito ele tem essa dificuldade de ser rompido, assim como por que as pessoas procrastinam dentro de manter hábitos, mesmo que aqueles hábitos estão ruins? Você só procrastina porque aquilo lhe traz algo positivo. Só que no curto prazo, as pessoas que procrastinam, muitas vezes elas não conseguem ver ou fazer o cálculo, né, qual é o benefício que isso me trará no médio e no longo prazo. Só olham no agora. Então, por que eu não vou fazer um exercício na academia? Vou continuar no sofá porque, poxa, isso aqui está muito mais cômodo vendo esse Netflix, por exemplo. Por que eu não vou? Eu quero muito ter sucesso na minha carreira, Dal Bosco. Ah, mas assim, vou ficar aqui, né? Aqui mascando fumo quase, né? Lembra, né, que a gente usava muito essa expressão, né? Não, vou aqui, continuar aqui nessa minha vidinha, tá bom. É o né? complexo Tá ruim, de mas Gabriela, tá bom. né? Aí que tá. Por causa que o tá bom e tá ruim é uma decisão justa. Tá tudo certo. Se essa é uma decisão consciente, a pessoa sabe que tem potencial para ir mais, mas ela quer ficar, tá tudo ótimo. Né? Eu digo que eu me entendo muito bem com preguiçoso.
Não gosto de trabalhar com o preguiçoso, mas entendo muito bem a cabeça do outro lado. Ele sabe que é preciso fazer, sabe que precisa ir em frente, né? Se ele quiser uma nova vida, mas ele fala, não, Bosco, tá tudo certo, pra quê? Que bom, pô, é decisão dele, a vida é dele, o CPF, ela é dele. Não tem nada a ver com isso. Agora, o pior dos mundos é a gente ficar no meio desse processo, que é o procrastinador. Ele quer, ele diz que tem vontade, né? Não, eu desejo muito isso, mas fica sofrendo porque ele não consegue dar o próximo passo. Para ele dar esse próximo passo, o mentor ele se torna alguém estratégico para gerar essa segurança, para que essa pessoa vá desse ponto A e talvez não até o ponto Z que ele quer, né? Mas no mínimo vai conseguir tirar ele de um ponto A para um ponto B, para que ele dê um primeiro passo numa trajetória que tanto ele busca. Tá certo. Deixa eu entrar aqui num assunto que é em relação às profissões, ao trabalho, né? Porque lá no começo, no final dos anos 60, começo dos anos 70, o sonho de toda mãe, de todo pai para o filho, era que o filho estudasse, terminasse o colegial, fizesse um concurso para trabalhar no Banco do Brasil. Isso aí. Né? Banesp, Banco do Brasil, ou ser funcionário da VASP ou da Vale. Isso, era o concurso público ali. Aqui no nosso caso tinha o Banestado, a Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica, né? Só que e muitas pessoas fizeram o que a mamãe e o papai pediram, se aposentaram, né? Porque as leis eram outras e tudo mais. E hoje nós temos uma geração aí que hoje está com 40, 45, até 50 anos, por conta das mudanças das leis trabalhistas, né? A aposentadoria já fica num horizonte um pouco mais distante, né? E aí, rapaz, o que falar para essas pessoas? Qual que é o futuro dessas pessoas, por favor? O passado era ter estabilidade do emprego. Okay? Ficávamos 30, 40 anos dentro de um CNPJ e aí o nosso sobrenome era o nome daquela empresa. E lá ao final daqueles 30, 40 anos, você ia embora, faziam aquele corredor, todo mundo lhe aplaudia, você ia para casa com um panetone, um relógio da empresa e talvez um frango assado. Ok. Passava uma semana, o dono, o gerente da empresa te ligava e falava, escuta, você não quer ter um salário aqui por fora para você continuar trabalhando aqui? Porque daí viu que não prepararam a saída daquele profissional, né? Então, e o próprio conhecimento e informação, já que a gente não vivia épocas digitais, e muito menos a ciência dos dados, né, digitais, então o conhecimento estava muito no CPF, né, naquele indivíduo. Ok. Com o passar dos anos, mas principalmente, Toninho, com o advento das redes sociais, da informatização, no começo dos anos 2000, a gente teve um acesso à informação muito mais fácil dentro das empresas e também das próprias redes sociais. Isso fez com que, com o acesso à informação sendo possível, a gente desse possibilidade para as pessoas decidissem o que elas queriam. Porque a verdade não estava mais apenas naquele funcionário que saiu e que levou todo o conhecimento. Não estava mais apenas no dono da empresa. Quando eu tenho acesso à informação, além da Barça, né, entre revistas, seleções, Almanac Abril, que a gente tinha no passado, quando o acesso ele passa a estar num celular, num computador a todo momento. Na palma da mão. Na palma da mão. Eu tenho, então, empresas que também trabalham nisto como um mercado. E ganham dinheiro nisto também como um segmento. Ou seja, possibilitou a gente trabalhar de casa, trabalhar online, então, ou mesmo aqui presencial. Quando eu dou escolhas, as pessoas então passam a dizer o que querem e o que não querem. Mas no passado nós não tínhamos opção. Isso fez com que a tal da estabilidade de emprego fosse praticamente destituída, já que antes eu não tinha opção. E agora eu tenho, talvez eu não preciso suportar esse meu chefe que é um assediador. Talvez eu não preciso mais suportar o saco que é trabalhar nessa empresa que eu estou hoje. E assim as pessoas puderam escolher. E quando você pode escolher, tudo muda. As pressões sociais que você aceita, muda a questão da própria parentalidade, né? Você começa a questionar os seus próprios pais. Será que eles são os donos da razão?
Você começa a questionar o seu próprio trabalho, você pode questionar o comunicador e você questiona, inclusive, a empresa que você está. E vê o seguinte, pera lá, eu trabalho aqui há X anos e não tem nada a ver o ambiente com aquele quadrinho lá na recepção dizendo missão, visão e valores. Somos uma empresa ética, justa e tal. Propósito. Os propósitos. E aí fala assim, eu vou vazar. Porque no passado, principalmente se viemos de cidades pequenas, a gente não tinha opção. Sim. Você tinha uma, duas indústrias na sua cidade, se fez merda numa, outra já não lhe aceitava. Restou o que para fazer? Com isto, a estabilidade do emprego ela deixou de ser o futuro do trabalho. Então, o futuro do trabalho hoje em dia ele está muito mais em você ser percebido por diferentes senhores e senhoras, por diferentes contratantes. E o futuro do trabalho eu aposto muito na construção frequente de pontes, na sua capacidade de empregabilidade, na sua capacidade de ser requisitado e requisitada frequentemente por diferentes negócios, por diferentes CNPJs. Ou seja, assim como diz meu livro, né, a sua marca pessoal é o que vai ditar se você recebe mais ou menos convites, é mais ou menos requisitado, já que hoje temos opção de se tornar visível, perceptível e requisitado a todo momento, seja no offline quanto no online. No passado, não. No passado, eu só conseguiria chegar numa rádio, numa TV, num jornal, se eu tivesse alguma influência. Ou então, se eu tivesse nascido em berço de ouro ou tivesse muito dinheiro para daí investir em alguma propaganda, né? Fora isso, a gente não tinha acesso à comunicação. Você lembra muito bem disso, Toninho? Você pegou toda essa mudança. Hoje, alguém faz uma publicação no seu LinkedIn agora, alguém que pode ver e pode se encantar com aquilo, pode talvez lhe fazer um convite imediato. Ou seja, as redes sociais tiraram um intermediário. Que eu costumo brincar, né? No passado, você precisava ir no Jô, no Faustão, no programa da Xuxa. Quem que era o algoritmo que ele levava para cima e para baixo? Quem que era o LinkedIn que ele distribuiu ou não? Boni, Marlene Matos, né? Eles eram o algoritmo. Hoje em dia, esse intermediário existe ainda, claro, mas eu tenho a capacidade de chegar diretamente no meu público-alvo, seja um contratante, exemplo, um RH, um headhunter, ou alguém que pode comprar meu produto ou serviço, eu posso chegar diretamente agora, seja no Brasil ou no Japão. Isso faz com que a estabilidade de emprego não seja mais a verdade. Ou seja, quanto mais conectado e percebido eu estiver, maior a minha chance de ter convites diferentes. E a partir do momento que eu os tenho no meu colo, eu posso escolher para onde eu quero ir. Ou seja, liberdades. Nesse contexto, onde que fica aquela pessoa que não se preparou, que ela acha que, não, eu não preciso, eu me garanto. Onde que fica essa pessoa? Se ela não correr, ela vai ter que usar o método VCD. Vai com Deus. Né? Porque não tem alternativa, Toninho. Porque se para quem se preparou já é difícil e é uma briga de foice no escuro, eu costumo dizer, imagina para quem está esperando que o mundo mude, para que então a vida dela aconteçam as melhores oportunidades. As pessoas elas não perceberam que a gente foi educado por um mundo que não existe mais. Então o que elas fizeram até aqui as trouxe até este ponto de vida, este ponto de carreira, mas não garante nada que vai criar um futuro brilhante. Até mesmo porque, pelo que o mercado pede, não é mais o que o mercado pedia. O mercado há 15, 20, 30 anos olhava o seu currículo e quantos cursos você fez e onde você se formou. Faz pelo menos 5, 7 anos, não tem um RH ou Radiander e pergunta onde é que você se formou. Porque o local já não é mais o único que define. Eu quero saber muito mais como é que você gerou valor para os projetos que você participou, agora os últimos 2, 3. Quais foram os projetos mais inovadores que você ajudou a desenvolver? Quais foram os problemas que você resolveu ultimamente? Qual é a sua capacidade de comunicar e liderar equipes? É isso que o seu teste, seja feito por uma IA ou de forma humana, é por aí que será guiado. Ou seja, as pessoas querem entender de fato o seu valor e não as suas posses.
Porque, na verdade, as tais das hard skills, habilidades técnicas, Sim. que antes eram muito difíceis, né? Ou seja, quem tinha faculdade na década de 60 e 70? Raros. Né? Consequentemente, aquilo era um diferencial. Quem tinha o científico era... Né? E aí, hoje em dia, está muito mais acessível. Então, isto, ou seja, você se capacitar, estar sempre aprendendo, ser, né, o que é um termo da moda, ser um lifelong learning, ou seja, alguém que está sempre aprendendo, bom, isso aí é o básico. É commodity. Concorda, Toninho? É commodity. Sim. Hoje em dia estar aprendendo. O que não é commodity ainda é eu conseguir me projetar, ser percebido, para então ser requisitado. Ou seja, quem está na linha de frente muitas vezes não é o melhor tecnicamente. E aí quem está à volta está lá reclamando. Poxa, Toninho, mas aquele cara não tem metade da minha idade. Ou não tem 1/3 da minha experiência profissional e está conseguindo, né, o que deveria ser meu. E aí eu pergunto para aquele cara, por que isso acontece? Não, mas o mundo não está sendo justo. Mas quem lhe falou que o mundo ia ser justo? Alguém lhe doutrinou dessa maneira. Seus pais, um colégio, uma igreja, não sei. Mas o mundo não é justo e nunca será. Principalmente no mercado de trabalho, né? Aí que tá, porque ele é dinâmico, ele é volátil. E esse cara ficou 20, 30 anos imerso e parece que não viu o mundo virando. Né? E o mundo digital é essa grande virada. Assim como o IA está sendo agora um novo ciclo de virada. Ou seja, se aquele falso guru, se aquele que tem 1/3 da sua experiência, ele está se criando no mercado e você está só olhando para o lado com inveja, né, até com rancor, por que ele está tendo as oportunidades que deveriam ser minhas? Aquele cara só as tem porque você não está fazendo a porra que devia fazer. Então deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. Então o empresário que está nos assistindo ou está nos ouvindo aqui pela Rádio Banabê nesse momento falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar todos esses velhos que eu tenho aqui embora, eu vou contratar um monte de piá. É isso? Aí dá 8, 9 meses, ele está num outro desespero, numa outra angústia, falando assim, caramba, todos aqueles que eu contratei menos de 1 ano atrás já pediram demissão e agora eu estou sem ninguém. Já que a geração Z e Alfa, né, que está entrando agora no mercado de trabalho, o ciclo dentro de um CNPJ é muito mais curto. Porque para nós, os mais antigos, gerações Y, X, Baby Boomers, a gente queria ficar a vida inteira numa empresa. Tanto é que o sinônimo de felicidade e estabilidade era ser funcionário público. Sim. Ou seja, hoje em dia, o Z já não quer mais isso. Ele olha para a empresa como uma possibilidade de um intercâmbio, de algo que ele vai lá, prova aquilo, aprende o que tem que aprender. Quando acabar aquela paixão, eu parto para outro namorico. E depois eu namoro com outro, e namoro com outra empresa, namoro com outra empresa. E vou aprendendo dessa jornada. Ou seja, eu não acredito só num lado ou só em investir no outro. Eu acredito na multipotencialidade que existe nas multigerações. Quer dizer, essa mescla é salutar para a empresa. Olha que bacana, Toninho. O que a geração X tem de muito forte é o que a Z tem de muito fraco. E o que a Z tem de muito forte, que é a rapidez, estar antenado à tecnologia, etc., muitas vezes é o que o Baby Boomer e o X tem de ponto negativo, em termos de projeção daqui para frente, em termos de trabalho, e que o mercado de trabalho vai exigir. Quando uma empresa ela sabe fazer esse somebody love, né, com as diferentes gerações, e quem é da geração antiga lembra do somebody love, sim, começa a entender que eu preciso de todo este plantel, de todo este time. Até mesmo porque vivemos uma época agora, isso, inclusive, a partir de 2024, 2025, um fato histórico. Pela primeira vez na história da humanidade, temos 5 gerações, Toninho, trabalhando ao mesmo tempo dentro da empresa. Baby Boomers, pessoal lá dos 60 e 70 anos, ali, que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial até 61, muitos ainda continuam trabalhando, até mesmo porque nesse país é cada vez mais difícil se aposentar. Sim. X e Y nem se fala, é a grande massa de trabalho hoje em dia. Z
cada vez mais aumentando o percentual dela no mercado de trabalho, já representam em alguns segmentos entre 20% a 30%, da população brasileira representam 10%, mas a partir de 2030 representarão na escala mundial 58% da massa de trabalhadores. Quer dizer, a geração Z de 97 a 2010, 2012. 2009, por ali, 10, 12, depende da fonte, vai ficar nessa transição. Isso. Agora, o que a gente tem a partir de 2010? Alfa. 10 a 12 temos o surgimento do alfa. Então, quem está nos escutando aqui e tem um filho aí na faixa de seus 5 anos, 10 anos, 14 anos, provavelmente é alfa. O que acontece? Entre 2024 e 2025, eles começaram a completar, os primeiros alfas começaram a completar 14 anos de idade. Então, começaram a entrar nas empresas como um menor aprendiz. E Z e alfa cresceram num ambiente totalmente digital, ok? XY e Baby Boomer não. Por outro lado, a gente cresceu num outro estilo, uma competitividade gigantesca, né? Ou seja, a gente era assim, era matar ou morrer no mercado de trabalho. A todo momento alguém puxando o tapete, competindo com você, e só os melhores vencerão. Agora vai perguntar para o Z se ele quer esse tipo de disputa. Ele tem outros desafios na vida. Isso não tem o certo ou o errado, mas existe entender aqui onde estão as fragilidades, potencialidades, para que isso se trabalhe em conjunto. E de quem que é a missão deste trabalho? Do topo da empresa, porque a cultura se forma ali. E é interessante isso, né? Porque a nossa geração X, por exemplo, a gente ouvia dos pais desde pequeno, né? Você tem que crescer, comprar uma casa, tem que ter uma casa própria, tem que ter o seu carro, sim, né? E aí, rapaz, hoje, essa molecada que tá por aí, os caras não querem saber disso, eles querem viajar, querem ir para a Europa, querem ir para os Estados Unidos, né? Conhecer o mundo, eles não se preocupam em ter uma casa própria, eles não se preocupam em ter um carro, nem carteira nacional de habilitação os caras têm, eles querem andar de aplicativo. E aí eles perguntam, para que aquele compromisso? Ou seja, tudo que os amarra, o Z vai dizer não. E os amarra pode ser numa relação até parental, pode ser num relacionamento amoroso, pode ser num relacionamento trabalhista, pode ser numa relação, inclusive, de eu ter que ficar com aquele carro 2, 3, 5 anos. O para quê, se aquele dinheiro ele pode ser mais, né, decupado, ou seja, em outros prazeres. Vou dar um exemplo, Toninho. Eu não sou Z, mas quis me dar uma de Z anos atrás, há quase uma década, e também não tenho carro hoje em dia. Por causa que quando eu comecei a somar o tempo que eu levava para abastecer, depois mais ir lavar o carro, e IPVA, e o seguro, e pagar isso, tira da concessionária, já está valendo 20%, 30% a menos. Daqui a pouco todo mundo olhando, não, mas ele não tem um carro X. Daí depois você vem com um carrão e depois daqui 2, 3 anos, mas como ele não tem um carro X mais, o Plus, ou com algumas letras ao final? Eu falei, não, pera lá, eu estou numa bolha chamada Matrix, ou seja, que os outros querem que eu esteja. E eu estou talvez vivendo no inconsciente. Eu não quero viver dessa maneira, não. Olha que bacana que o Z nos traz de aprendizado. Ou seja, eu não preciso ter as coisas. Eu preciso ter aquele trambolho em casa chamado árvore de Natal, que você deixa guardado 11 meses e depois usa um mês. Talvez eu possa alugar só no Natal. Talvez eu não precise ter um aspirador. Talvez eu não precise nem ter máquina de lavar roupa. Porque talvez em cada esquina eu encontre. Ou no shopping que eu gosto de ir, encontro lá, e quando eu vou fazer a minha volta ou tomar um café, eu posso deixar lavando a minha roupa. E depois secando já ali, né? Então, olha que bacana. A gente consegue aqui entender que as gerações mais novas querem alguns prazeres na vida que nós não tivemos o acesso. Ou seja, a gente vivia para o trabalho. Eles trabalham para viver. Então, e eu vou dar o exemplo aqui de eu tenho 4 filhos, 2 casais, né? De uma das minhas filhas. Ela foi fazer um intercâmbio na Europa, da universidade, chegou lá, me ligou, falou, terminou o intercâmbio, ela falou, pai, não vou voltar, vou ficar por aqui. Eu falei, mas filho, é o seu futuro. Não, pai, eu tô aqui. Esse é o meu futuro, é esse aqui. Eu tô aqui. A outra
terminou o mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná. Falei, filho, e agora? Concurso? O que você vai fazer? Não, pai, eu vou para a Europa. Ficou 4 meses veraneando na Europa e agora voltou. Né? E então, mora com você ainda? Não, mora sozinha, né? Isso já é raro. Porque então, o Z, ele vai querer prolongar o máximo na casa dos pais, e pesquisas mostram isso, né? 25 anos, daqui a pouco vão estar com 30 anos, muitos ainda morando na casa dos pais, por causa que eu vou ter que pagar os custos fora, para depois de todo o custo básico, meu salário nem cobre aquilo, eu tenho um salário desgraçado. E aí, só daqui uns anos eu vou começar a ter alguns prazeres da vida? Não. Esse básico, meus pais pagam então. E tudo eu posso aproveitar todo final de semana para fazer a minha curtição ou até o meu desenvolvimento, né? Mas aplicar onde eu quero. Chama o aplicativo, né? Porque afinal de contas ele tem ali um celular de última geração, que isso ele faz questão de ter. Dependendo da pesquisa, 40% a 60% das crianças de 12 a 13 anos, naquela fase ali, quase pré-adolescência, já possuem um smartphone próprio no Brasil. Ou seja, elas começam a ter uma base de informação que a gente não tinha. Consequentemente, elas têm, em termos de capacidade de ter informação para tomar decisões, de uma maneira muito diferente do que tínhamos no passado. Até com relação à questão familiar, a gente queria logo arrumar, nem que fosse um sofá na casa de um amigo, para se arrancar de casa o quanto antes. Agora, você falou das novas gerações, né? E eu li esses tempos um artigo, agora não me lembro de quem, mas falava que as profissões que essas pessoas que estão nascendo agora, essas crianças, né, vão trabalhar, vão exercer lá na frente, muitas delas ainda não foram criadas. Por isso que a própria estabilidade de emprego não faz mais sentido nenhum, porque muitos dos cursos e trabalhos que elas exercerão ainda nem foram criados. E alguns que existem hoje não existirão em 5, 10 anos. Até mesmo porque, se pegarmos a própria década de 60, 70, o sonho dos pais era que você fosse médico, dentista, advogado, lembrava ainda, advogado, ok? E engenheiro. Era o quarteto. Isso. E quem morava no interior queria que o filho fosse para o convento, né? Convento ou seminário. Para o seminário Eu ser estudei padre. Com muitos seminaristas, até mesmo porque muitas famílias rurais não tinham condição de dar um ensino adequado, e o seminário, muitas vezes, ou pela educação interna, ou até com algumas parcerias que existiam com alguns colégios da região, poderiam dar o ensino para fazer com que o filho fosse alguém, um dia, porque o sonho era ir para a cidade. Hoje em dia as pessoas estão querendo se arrancar e criar até patinho, criar até galinhas para desestressar. Ou seja, as pessoas estão com pressões imensas no trabalho, no ambiente urbano, inclusive econômicas, porque também o preço do ovo está cada vez mais caro. Tá? Então, e você acha que... porque tem muitas pessoas conservadoras que falam assim, não, mas essa criançada de hoje não tem jeito, não sei o que vai ser deles no futuro. Aquele negócio que também falavam pra gente, os nossos professores olhavam e falavam assim, você tem que estudar e se esforçar, senão você não vai ser ninguém. Talvez o Toninho escutou isso. O Toninho tem que voltar lá, ou se ainda estiverem vivos, e falar com aqueles professores. Falar assim, o que é o não ser ninguém? Eles não faziam por mal. Mas, na época, a única verdade era você só seria alguém para a sociedade se você estudasse e se esforçasse. Mas vimos que isso não era a regra do sucesso. Mas eles também foram forjados dessa forma. Exatamente, porque era a única verdade que nos ensinavam. Nós não tínhamos acesso à informação. Eu costumo dizer que quando o mais velho fala isso para o mais novo, ou quando o mais novo trata o mais velho com desrespeito, também chamando só os mais velhos, de tio Suquita, como se tivessem esse tiozão do Zap, ou que está desatualizado, e fica essa, não é nenhuma batalha, virou uma guerra de gerações, é que a gente acredita que não temos mais nada para aprender. Quando alguém age com arrogância, assim ela demonstra ao outro. Eu vejo de uma maneira, de um caminho bem diferente que a gente tem que guiar daqui para frente nossos líderes, apoiando-os com informações para a tomada de decisão mais racional, mas também agindo com os nossos funcionários, com os nossos liderados, ou seja,
de que maneira eu posso aproveitar o máximo potencial de cada um para que essa diversidade de conhecimento seja o nosso grande poder de um CNPJ ou mesmo nosso grande poder social daqui para frente. Ricardo, até algum tempo atrás se administrava, eu costumo dizer, com o pé na garganta do colaborador, né? Justo. Que nem era colaborador, era empregado. Isso. Né? Era um empregado, né? Ficava ali e o patrão pisava no pescoço e ainda queria que o funcionário desse graças a Deus por estar ali ainda, né? Hoje você já não tem mais esse tipo de administração, né? Porque o poder estava sempre no topo. Porque lá que estava não só o poder da caneta e do pagamento, mas também da informação. Quando a informação ela foi difundida, praticamente essa vertical começou a ser uma horizontal. A pirâmide. Exatamente. E quando você dá informação para a base, ela diz, espera lá, esse cara talvez não tenha toda a razão. Espera lá, isso que ele está fazendo comigo talvez seja um assédio moral, sexual. Talvez o que fulano ou fulana é da maneira como estão reagindo, eu não preciso mais suportar, porque agora eu tenho outras possibilidades. Então, isso deu às pessoas a capacidade de dizer tchau. É mesmo? E você acredita que essa questão desse vínculo, né? Você já falou isso, mas eu achei interessante isso, eu queria voltar aqui. Essa necessidade de ter um vínculo ali para garantir você para o futuro, isso não existe mais. Tem se perdido cada vez mais, tanto é que vínhamos até falando no carro agora, né? A própria pejotização, ou seja, o funcionário se transformou no colaborador, e agora o colaborador se transformou, né, no empregador, porque agora ele tem a própria empresa dele, e um CNPJ Sim. que daí para serviço para aquele outro CNPJ, esse é um caminho que não tem mais volta. Por falar nisso, qual que é a sua opinião a respeito da pejotização do trabalhador? Esse é um grande desafio, por causa que eu vejo o seguinte, a gente ainda não está num modelo ideal. E aqui eu me refiro no seguinte temos um ponto positivo no sentido de que eu dou para aquele ex-empregado uma certa independência. Ok? Por outro lado, se eu lhe transformo num PJ e algumas questões não são obedecidas ou valorizadas, e eu quero que continue tudo da mesma maneira como estava, inclusive lhe pagando tudo da mesma maneira, e que no final das contas vai ficar pior, porque agora você não tem grandes garantias como tinha como empregado, aí é uma questão de se trazer na mesa. Eu acredito que os CNPJs que se darão melhor daqui para frente com este modelo, e eu não vejo esse modelo ser a solução para todos os negócios, mas os que quiserem ir para este modelo terão que buscar um equilíbrio. Nem tudo para o PJ, nem tudo para ser o modelo como era. Tem que procurar aqui também as potencialidades dentro desse modelo para que cada um alcance a sua máxima performance. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, né, a gente não tem essas garantias que o trabalhador tem. O cara não quer mais aqui, trabalhar né? com você, tá aqui, ó, paga as suas horas, trabalhei lá já algumas vezes, você paga assim, ó, quer sair? Tá bom, quantas horas você trabalhou aqui? Tá aqui, vai para lá. Aqui no Brasil, será este modelo? Não acredito, nem ferrando. O modelo igual lá não suportaria. Não suportaria. Por causa existe uma pressão, não só política, mas claro, e a política é um reflexo muitas vezes do que a sociedade quer, né? Que não permitiriam isso de modo algum. Ou seja, isso é dar um poder muito grande ao empresário e vira, assim, uma sociedade, claro, do trabalho, a sociedade do capitalismo. Tanto é que a sociedade do Tio Sam, no sentido, eu quero e você pode, e aqui é a terra dos sonhos, é a terra do sucesso. Quando a gente vem para um povo mais latino, né, pegamos então México para baixo, a gente tem uma característica um tanto diferente. Ou seja, culturalmente a gente terceiriza muitas responsabilidades que até poderiam talvez ser nossas, e muitas culpas. Muitas vezes o culpado é o governo. E esse perfil cultural a culpa. Assistencialista, eu quero muitas vezes com que o patrão me dê as coisas, com que o governo me dê as coisas, e que o outro mude a minha vida. Isso é muito diferente do aspecto cultural americano, que ele não fica muito esperando pelo outro. Então teria que ter uma mudança generalizado em vários aspectos, não apenas aqui direto comercial, industrial, mas inclusive público, para que um modelo desse fosse suportado. E não vejo no nosso país isso conseguir ter
grandes desenrolares, ou pelo menos significativos, em 5 a 10 anos. Ricardo Dal Bosco, você viaja o mundo dando palestras, fazendo mentorias, como é que é isso? Fale um pouquinho aí do seu dia a dia profissional. Esse é o grande desafio, ou seja, sou convocado, né, por eventos frequentes. Por exemplo, ontem estava em Bauru, estive palestrando nesse final de semana. Interior de São Paulo, agora em Curitiba, depois continuo rota, aí tenho São Paulo, Floripa, Curitiba de novo, BH, Cuiabá esperando aí resposta. É uma vida nômade. Ou seja, palestrante, se isso você... claro, há técnicas para isso, você vai se preparar, mas se não for vocacional e você não encarar isso como uma missão de transformar a sua plateia, esquece. É um sacerdócio, né? Exatamente. Vai ser. Eu fiquei um tempo curto com os monges trapistas, inclusive aqui no Paraná, em Campo do Tenente. Aqui na região metropolitana de Curitiba, 70 quilômetros aqui. Monges muito quietos, né? E conhecidos por serem muito sábios. E lá aquelas pessoas, para estarem naquela... até reclusos, naquela que muitos até acham como uma solidão, né? E naquela quietude, na verdade, para aguentar aquilo, eles têm que ser muito vocacional. E aprendi muito isso também, vivendo ali rapidinho naquele ambiente, ali experimentando ali por alguns dias. O palestrante também é isso. No começo, você fica iludido com um bom hotel, com a piscina, com alguns ambientes bons, com os flashes, com os holofotes, com os glamours. Mas isso dura 2 meses, 6 meses. Após isso, apenas essa paixão acabou. A realidade vai bater à sua porta. E algo muito, uma chama muito mais forte tem que fazer parte dessa sua jornada. Senão, você pede arrego. Senão, o palestrante não sobrevive nesse mercado. Seu título de diretor fica onde? Em Tubarão, Santa Catarina, atualmente, que é inclusive onde eu nasci. Ah, sou tá. Tubaronense. Ah, mas você pouco fica lá. Lá eu não resido há 20 anos, acho 20 e poucos anos. Tá certo. E quem gostou aqui do que você falou, do que você colocou, como é que faz para ter acesso ao seu material, a ter mais contato com você, a saber um pouquinho mais do Ricardo Dal Bosco? Para quem quiser procurar Ricardo Dal Bosco aqui no Instagram, Ricardo Dal Bosco. No LinkedIn, Ricardo Dal Bosco. Também no meu site, ricardodalbosco.com. Então não tem erro. Digitou o nome do cara aqui, vai chegar lá em mim de qualquer maneira. Inclusive, meu livro aí que tem feito um grande sucesso no Brasil, disponível na Amazon, procurando por lá. Também por Ricardo Dal Bosco, ou então, por Do Invisível ao Inesquecível. É o livro da capa vermelha. Livro da capa vermelha. Deixa eu mostrar aqui, Aqui, esse é meu, viu? Tira o olho que esse é meu. Mas lá na Amazon tem mais para vocês aí, Tá vendo? As pessoas muitas vezes falam, um livro é caro. E hoje é a média de um livro, tá? Na Amazon, às vezes 37, 40, 50, 60 reais. Eu falo assim, caro. Aquele cara levou anos para escrever muitas vezes aquilo, para botar aquilo de forma sucinta, para começar a transformar a sua vida ali, para você ler rápido, inclusive. Aquilo custa menos de R$2 por dia durante um mês da sua vida. E aquilo é caro. Poxa. Não, e eu imagino que deve estar uma delícia isso aqui, porque o prefácio, gente, é do grande Oscar Schmidt, grande em todos os aspectos, né? Exatamente. Um dos maiores pontuadores, até ano passado, inclusive, era o maior Mão Santa, era um dos maiores pontuadores da história, e ele começa, inclusive, o prefácio falando sobre isso. Me chamam de Mão Santa. Poxa, mas ali teve dedicação pra caramba, poxa, teve esforço. Tá certo. Isso aí. Ricardo, olha, foi um prazer, rapaz, receber você aqui. Eu sei que você, dentro da sua área, você fala de muitas coisas e a gente tinha que gastar aqui, fazer uma série de podcast aqui, né? Para a gente não esgotar, mas pelo menos para a gente colocar algumas coisas aqui. Mas eu tenho certeza que 40 e poucos minutos passaram aqui muito rápido, né? E assim, quando o entrevistado flui aqui, eu fico aqui babando, né? Porque é muito bom realmente receber alguém com conhecimento aqui, alguém que sabe do que está falando e alguém que traz conceitos, quebra paradigmas, né? Realmente foi muito bom recebê-lo aqui. Espero que quando você estiver em Curitiba,
que você possa passar aqui novamente na Banda B, para que a gente troque mais uma ideia aqui, viu, Ricardo? Foi espetacular e, inclusive, esse tempo estive aqui em Curitiba palestrando numa instituição para lá de renomada e liderada por um presidente que eu acredito que é muito seu amigo, né? Na própria ACP, Associação Comercial. Antônio Gilberto De Geroni. De Geroni, exatamente. Então, obrigado, Toninho, obrigado, Banda B, por me receber de uma maneira tão carinhosa. Espero que esse conteúdo gere reflexões aos nossos ouvintes sobre comunicação entre gerações, que é um dos temas que eu mais palestro no Brasil, e sobre o futuro do trabalho. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo Dal Bosco. E obrigado a você também, viu? Você que passou esses momentos com a gente aqui, ouvindo aqui atentamente o Ricardo Dal Bosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou pedir uma gentileza para você. Venha no próximo encontro com a gente aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, ó. Mande para seus colegas de empresa, fala aqui de um negócio que deu certo, tá bem? Até a próxima!